Senhor Deus Todo-Poderoso, ó Espírito de luz, Senhor, nós não sabemos nem como nos achegar diante da sua presença para pedir tal coisa como essa que pediremos, para que a sua palavra venha poderosa sobre nós, para que o Senhor nos fale, que possamos ouvir a sua voz claramente, em alto e bom som, que essa voz poderosa que está sobre as águas, que a palavra de Deus que é viva e eficaz, não apenas entre em nosso coração, mas penetre até as profundezas do nosso ser, e tudo aquilo, ó Deus, que precisa ser arrumado, aperfeiçoado, nos corações que já te pertencem, faça isso. E se houver, ó Deus, corações entre nós, que ainda são corações de pedra, só a sua palavra é poderosa para quebrá-los. Seja gracioso para conosco, Senhor. A nossa oração é baseada somente em Jesus Cristo. Nele está a nossa confiança. Ele é o nosso lugar seguro. Ele é a resposta da nossa intercessão. Ó Espírito que foi enviado por Deus Pai e Deus Filho para anunciar a verdade, para nos lembrar das palavras de Cristo, para glorificar Cristo, faça isso, para a sua própria glória e para a nossa edificação, nós imploramos em nome de Jesus, amém. Evangelho de Lucas, capítulo 13, vamos todos abrir nossas Bíblias, nessa gloriosa passagem. Lucas capítulo 13, nós iremos ler do verso 10 ao 17, e depois nós vamos pular do verso para o capítulo 14, versos 1 ao 6. Isso não é aleatório, irmãos, nós estamos seguindo a própria estrutura de Lucas. Deixe-me explicar para vocês, nós temos um quiasma aqui, um paralelismo invertido, onde nós temos essas duas passagens de cura no sábado, nas pontas. Nós temos no meio delas passagens sobre o reino de Deus, falando, o Kaique já pregou semana passada, em uma passagem Deus cresce junto às pessoas, e na outra ponta do quiasmo nós temos, que a gente vai ver daqui 2 domingos, os fariseus e os judeus não querendo o reino de Deus, eles estão espalhados, Jesus não consegue e não vai ajuntá-los debaixo de suas asas, e o meio desse quiasmo que o Kaique vai pregar semana que vem é a porta estreita. Todos esses textos estão falando sobre o reino de Deus, como ele se manifesta, como ele é apresentado a nós, e o meio dele é como nós entramos, ou como é a entrada para o reino de Deus, que é a porta estreita. Então façamos a leitura do capítulo 13, verso 10 ao 17, uma mulher é curada no sábado, e depois do capítulo 14, verso 1 ao 6. Eu estou lendo pela primeira vez na vida na NVI, então se tiver alguma diferente aí não tem problema algum, irmãos. Após a leitura, irei dizer: essa é a palavra do Senhor, e todos, não se esqueçam, digam graças a Deus. Nós vamos orar mais uma vez. Diz assim, Lucas 13, a partir do verso 10. Certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas, e ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou à frente e lhe disse: mulher, você está livre da sua doença. Então lhes impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus. Indignado porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga disse ao povo: há 6 dias em que deves trabalhar, venha para ser curado nesses dias e não no sábado. O Senhor lhe respondeu: hipócritas, cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi ou jumento do estábulo e o leva dali para dar-lhe água? Então esta mulher, esta filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria no dia de sábado ser libertada daquilo que aprendia? Tendo dito isso, todos os seus oponentes ficaram envergonhados, mas o povo se alegrava com todas as maravilhas que ele estava fazendo. Capítulo 14, verso 1 ao 6.
Certo sábado, entrando Jesus para comer na casa de um fariseu importante, observavam-no atentamente. À frente dele estava um homem doente com o corpo inchado. E Jesus perguntou aos fariseus e aos peritos da lei: é permitido ou não curar no sábado? Mas eles ficaram em silêncio. Assim, tomando o homem pela mão, Jesus o curou e o mandou embora. Esta é a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Deus triuno, nós cremos e confessamos que o Senhor é absolutamente santo e justo. Nós cremos e confessamos que nós somos completamente pecadores em nós mesmos, indignos até mesmo de estarmos aqui, ó Deus, na sua presença, indignos de qualquer uma de suas bênçãos. Portanto, nós nos achegamos a Ti, ó Deus, fiados unicamente na justiça de Cristo Jesus, na justiça do Messias que ressurgiu triunfantemente dos mortos. Somente nele nós confiamos, ó Deus Pai. Rogamos que o Teu Espírito, mais uma vez, abra os nossos ouvidos, ilumine os nossos olhos, converta o nosso coração das trevas para a luz, da morte para a vida, da inércia para a Tua obra, ó Deus, dos nossos esforços vãos para o pleno descanso em Cristo Jesus. Essa é a nossa oração para a Sua glória, em nome de Jesus. Amém. Irmão, nós estamos vendo desde o ano passado que o grande tema aqui desse meio do Evangelho de Lucas é a partida de Jesus para ir para Jerusalém e morrer na cruz lá. E desde então nós temos visto que Jesus tem focado nessa sua ida para Jerusalém no tema do reino de Deus. Todas as palavras que Jesus está ensinando através de parábolas, através de muitas coisas, e todos os seus atos miraculosos estão apontando aqui nesse meio do Evangelho para a realidade do reino de Deus. E nós já vimos várias vezes ano passado que o reino de Deus no Antigo Testamento é um estado de coisas onde Deus vai consertar a sua criação, onde Deus vai restaurar o seu mundo. É sinônimo de nova criação nos profetas, a gente está lendo Isaías sobre isso. E o reino de Deus é o domínio gracioso e salvador de Deus sobre a sua criação. E os profetas estavam profetizando o reino de Deus vindo em poder, em glória e em absoluta finalidade. Mas nós vimos que quando Jesus vem, Ele não traz esse reino finalizado, mas nós vimos que Ele inaugura o reino em sua própria pessoa. Ou seja, tudo que era para ser acontecido no fim, já começa a acontecer na vinda de Cristo. Ele é o próprio Rei vindo dos céus para inaugurar o seu reino, inaugurar o seu povo que o segue, uma nova criação. E nós temos Jesus focando nessa temática maravilhosa do reino de Deus. E nós temos aqui nessa passagem, como eu já disse para vocês, a manifestação do reino de Deus nessa cura do sábado, tanto da mulher encurvada, quanto no capítulo 14 do homem que estava com o corpo inchado, conforme a NVI traduziu para nós. Nós temos depois o reino de Deus tanto atraindo e expulsando pessoas sendo atraídas e rejeitando o reino de Deus. E como eu já disse para vocês, a porta para entrar nesse reino, ela é estreitíssima, só entram aqueles que têm fé em Jesus e carregam a sua cruz. Esse é o tema aqui então, irmãos, a manifestação do reino do nosso Deus em Cristo Jesus. E essa passagem revela para nós pelo menos 3 coisas que a gente vai ver agora, hoje, sobre o reino de Deus e a sua manifestação. E no final nós vamos concluir com 3 aplicações e conclusões para nós. Então, primeiramente, irmãos, o reino de Deus, ou a manifestação do reino de Deus, ela reverte a queda, destruindo o reino do diabo. Eu vou repetir, se vocês estiverem anotando. A manifestação do reino de Deus, ela reverte a queda, destruindo o reino de Satanás. E é muito claro aqui, irmãos, ainda que eu não estou dizendo que o pecado ou a doença dessa mulher e desse homem não são fruto de seu pecado propriamente dito, no sentido de que eles cometeram algum tipo de pecado e Deus está castigando eles por causa disso. Não. Mas é muito claro na Bíblia, irmãos, que toda doença, toda enfermidade, toda deformidade na criação de Deus, ela é fruto
em última instância, da queda do primeiro casal, Adão e Eva, no jardim. Ou seja, toda a tragédia, desgraça, todo o sofrimento e coisa ruim que existe neste mundo, o seu raiz é o pecado de Adão e Eva. Ou seja, pelo pecado entrou a morte, conforme Paulo diz em Romanos 5, pelo pecado entrou a doença, pelo pecado entrou o sofrimento e toda a desgraça e tragédia e maldições que a gente possa imaginar tem o seu fruto na queda de Adão e Eva. E quando Jesus vem, nós temos visto toda a cristologia de Lucas mostrando que Jesus é um novo Adão. E quando esse novo Adão aparece, conforme 1 João 3 diz, ele está desfazendo as obras do diabo, ele está desfazendo a queda. Então toda vez que Jesus manifesta o seu poder curativo, ele está revertendo a queda, os efeitos da queda de Adão e de Eva. Quão maravilhoso é o nosso último Adão, irmãos. Quão gracioso, quão terno, quão doce ele é, de chegar para essa mulher completamente digna e para esse homem, e simplesmente, sem nenhum motivo, além da sua graciosa vontade, exercer cura na vida deles. Mas não somente está revertendo os efeitos da queda, ao reverter os efeitos da queda, Jesus no mesmo ato está destruindo o reino e a autoridade e os efeitos que o diabo possui neste mundo. Porque o diabo não teria autoridade alguma se não houvesse pecado. O diabo ele só age porque Adão e Eva deram ouvidos à sua mentira de que eles seriam iguais a Deus. Ou seja, a partir do momento que eles pecam, Deus momentaneamente, de uma forma temporária, concede ao diabo alguma autoridade. Ou seja, a antiga era má, que ainda perpassa até a segunda vinda de Cristo, ela é dominada pelo aquilo que Paulo chama em Efésios 2 de o príncipe deste mundo. O rei da potestade do ar, o príncipe das trevas, o diabo. E vocês viram o que Jesus disse, irmãos? Quando o pessoal falou assim, esse líder da sinagoga, você não precisa, não é para você curar no sábado. Jesus disse, essa filha de Abraão está presa pelo diabo há 18 anos, no verso 16. Ou seja, o diabo estava acorrentando essa mulher com essa enfermidade, e Jesus, ao curar essa enfermidade, no mesmo ato de cura, no mesmo ato terapêutico, ele liberta ela do domínio do diabo. Ou seja, Jesus está batalhando contra o diabo aqui, e não há nenhuma sombra de resistência da parte do diabo aqui. Jesus é absoluto, é onipotente no que ele está fazendo aqui. E quando Jesus faz isso, no verso 17, diz que o pessoal dava glória a Deus porque estavam maravilhados com as maravilhas que Jesus estava operando. Irmãos, essa palavra maravilhas que ele estava operando é uma alusão a Êxodo 34:10. E nessa passagem de Êxodo, Deus diz o seguinte: eu vou fazer uma aliança com o meu povo, vou fazer uma aliança com o meu povo, e nessa aliança eu vou fazer muitas maravilhas diante deles, a alusão do nosso texto. Quais são as maravilhas? Verso 11 de Êxodo 34, eu vou expulsar os amorreus, os caldeus, os ferezeus da terra de Canaã, e eles vão habitar lá, e vão ser o meu povo, vão ser o meu reino, os meus sacerdotes, um reino de sacerdotes. Vocês veem? E ao longo do Antigo Testamento nós temos essa trajetória. Êxodo capítulo 15, quando Israel é liberto do Egito, Moisés louva a Deus chamando Yahvé de um homem guerreiro. Ou seja, Yahvé estava batalhando as batalhas. E todo o livro de Isaías, que é ecoado em todos os evangelhos, mostra Yahvé, que nós estamos lendo como igreja, Yahvé como um guerreiro divino, batalhando contra os inimigos do seu povo, entregando-lhes a vitória. E quando nós vamos para o Novo Testamento, esses inimigos não são mais físicos, não são mais carne e sangue. Ou seja, os inimigos físicos eram um tipo dos nossos inimigos espirituais, nosso pecado e o próprio diabo. E Yahvé agora, ele literalmente se torna um homem guerreiro, um homem divino salvador, como nós cantamos, e ele batalha, e à medida que ele está curando as pessoas, ele está batalhando contra o reino das trevas, e imediatamente vencendo. Não é uma medida de força, ele simplesmente está impondo a sua onipotência aqui. Então nós temos Jesus tanto como o homem, o novo Adão,
revertendo a queda, esmagando a cabeça e a autoridade do diabo, como nós temos Jesus como Deus, exercendo a sua autoridade divina, restaurando a sua criação que o próprio Jesus havia criado. Vocês veem? Jesus está manifestando a sua autoridade, o seu poder como rei do reino de Deus. E quando ele faz isso, ele reverte a queda, destrói o domínio do diabo e estabelece o reino de Deus. Isso é uma realidade na nossa vida, irmãos? Será que os efeitos da queda estão sendo gradativamente revertidos na vida de vocês e na minha vida? Ou será que Adão ainda está aqui soberano sobre nós, comandando os nossos atos, pensamentos e palavras? Isso é uma coisa que esse texto nos ensina. Será que o reino de Deus foi manifestado na sua vida? E não necessariamente com uma cura física, mas com uma cura da alma, do coração. Essa cura física aponta para a cura do coração. Ela também aponta para a ressurreição final dos mortos. Mas o reino de Deus já começa aqui e agora com a primeira vinda do Messias. Faça-se essa pergunta. Os efeitos da queda estão sendo destruídos na sua vida. O domínio do diabo está sendo quebrado gradativamente na sua vida. As obras de Satanás estão sendo desfeitas, como o apóstolo João nos diz em sua carta, em sua vida. Ou é o contrário? Cada dia que passa, os efeitos do pecado estão aumentando na sua vida. Cada dia que passa, o domínio do diabo está aumentando na sua vida. Cada culto que você vem, você permanece a mesmíssima coisa e não há mudanças. O reino de Deus ainda não foi manifestado em poder para você. Você precisa clamar a Deus, como nós vimos em Isaías, enquanto se pode achar, desesperadamente, para que o Espírito manifeste o poder messiânico do reino de Deus na sua vida. E é um poder que reverte a queda e destrói o próprio domínio do diabo. Em segundo lugar, a manifestação do reino de Deus nos dá descanso, restaurando o nosso propósito supremo. Vou repetir, a manifestação do reino de Deus nos dá o verdadeiro e último descanso, restaurando o nosso propósito supremo. É a mesma coisa aqui, dita de duas formas diferentes. Não é curioso, irmãos, que Jesus tenha curado no sábado? E em Lucas capítulo 6, a gente tem mais duas curas de Jesus no sábado. E aqui em Lucas capítulo 13 e 14, nós temos mais duas curas. São 4 no sábado. Por que será que Lucas repete isso daqui? Não bastava somente relatar a cura no sábado do capítulo 6? E a gente vai responder isso no nosso último tópico de aplicação, mas Jesus está curando no sábado. E quando o mestre da sinagoga diz, você não deve fazer isso, ele está citando o Antigo Testamento. Ele está aludindo à palavra de Deus. Não era para fazer uma coisa dessa. Não é, era sábado, daqui umas 5 horas, daqui umas 10 horas, acaba o sábado. Você vem aqui, mulher, Jesus cura você, não tem problema nenhum, mas não quebrem o 4º mandamento. É isso que ele estava falando. Exteriormente, esse fariseu aqui estava completamente correto. O problema, como nós vamos ver, é o coração dele, mas Jesus escolheu especificamente. Jesus podia ter esperado, Jesus podia ter curado na sexta, mas ele resolve manifestar a sua glória, o reino de Deus, em um sábado. Por que será, irmãos? E a resposta, extrapolando aqui o nosso texto, trazendo todo o contexto bíblico sobre o sábado, é a seguinte: todo o Antigo Testamento, todo ele, até mesmo a lei, ela é profética. Ela aponta para frente. Ela aponta para o reino de Deus. Em que sentido? Não matarás. Aponta para uma época na criação onde não vai haver mais morte, onde não vai haver mais ódio, onde não vai haver mais assassinato. Não terás outros deuses diante de mim, aponta para um tempo onde Deus vai limpar a terra da idolatria, não vai haver mais ídolos, e Yahvé, o Deus triuno, será louvado somente. Descansarás, não trabalharás no dia de sábado. 6 dias farás sua obra, no 7º você vai descansar. O que significa? Vai haver um dia onde a nossa obra cessará, onde os efeitos da queda sobre o trabalho, onde a gente vai suar e cansar, cessarão, e nós entraremos no pleno descanso de Deus.
Israel era para ter conquistado isso quando entraram num tipo da nova criação que é Canaã, mas eles nunca descansaram. Sempre haviam batalhas, sempre havia um cansaço, sempre havia pecado, sempre havia fadiga. Então nós vimos no Salmo 95, resta um descanso, resta um Shabá, resta um sábado para o povo de Deus. Irmãos, Jesus é esse sábado. Como nós vimos em Hebreus, quando você crê em Jesus, o quarto mandamento é cumprido na sua vida, e você entrou no descanso de Deus. Quão gloriosa é a manifestação do reino de Deus por parte do Messias, irmãos. Irmãos, essa mulher que 18 anos padecendo, esse homem com o corpo inchado, eles não precisavam do sábado. Eles não precisavam descansar no dia do sábado, eles estavam sofrendo ainda. Eles precisavam descansar desses efeitos da queda. E Jesus então ele traz o pleno significado do sétimo dia. Ele traz o verdadeiro descanso que essa mulher e esse homem estavam procurando. Ele traz o verdadeiro descanso para as nossas almas. E é muito interessante, nós estamos em Isaías e esse texto faz alusão a Isaías 32. Isaías 32 diz assim, que a terra vai ser desolada, até que o Espírito seja derramado sobre nós, vai haver justiça e paz nessa terra. E Isaías diz, quando isso acontecer, o boi será solto, meu povo achará descanso. Jesus está falando aqui, vocês não soltam seus bois, não é para vocês fazer isso. Vocês não têm misericórdia dos seus animais e soltam ele no sábado para tomar água. Ou seja, isso era para acontecer somente na consumação do reino de Deus. Mas eu sou aquele que derrama o Espírito sobre vós, trago justiça e paz juntos e dou descanso para o meu povo. Por isso que Jesus faz alusão a Isaías 32 aqui. Vocês veem, Jesus traz o verdadeiro descanso para as nossas almas. E quando nós entramos nesse descanso espiritual, irmãos, no mesmo momento, nós somos restaurados ao nosso propósito supremo. Vocês viram o que aconteceu aqui no nosso texto? Quando Jesus curou a mulher, o que ela fez imediatamente? No verso 13, ela se endireitou e passou a louvar a Deus. No verso 17, toda a multidão, apesar dos fariseus terem ficado envergonhados e calados, a multidão não se aguentava. A multidão gritava e louvava e cantava a Deus e glorificava a Deus através da manifestação do reino de Deus através do Messias. Nós somos restaurados ao nosso propósito supremo, que é louvar, glorificar e engrandecer Yahvé, o nosso Criador e Redentor. Vocês veem? Estava conversando com a nossa irmã Karina antes do culto. Irmãos, tem um psicanalista, um psiquiatra, um neuropsiquiatra chamado Viktor Frankl. E ele é um dos mais importantes psiquiatras do século passado. Ele foi um judeu e ele padeceu nas mãos de Hitler. E ele passou por 4 câmaras de concentração. Por 3 anos ele padeceu tortura e morte iminente. Foi brutalmente torturado, trabalhou nos campos de concentração. Mas graças a Deus ele não foi morto lá, ele conseguiu sobreviver, fez uma longa carreira. E Viktor Frankl inaugurou a 3ª escola de psicanálise de Viena. A primeira escola de Freud vai dizer que a centralidade do homem é a busca pelo prazer. A 2ª escola de Viena, de Adler, vai falar que a centralidade do homem, o mais nuclear do nosso ser, é a busca pelo poder. Vocês sabem que Freud é uma grande fraude, né? Como Chesterton diria, e Adler também. Viktor Frankl chega mais perto da verdade. Ele vai dizer que a busca, o centro do ser humano, é a busca por sentido, é a busca por significado. Ele vai dizer que nós, enquanto seres humanos, conseguimos suportar qualquer situação de sofrimento, quanto que nós temos um sentido para isso. Não é interessante? Ele vai dizer que ele conseguiu vencer psicologicamente o nazismo e o regime nazista, porque ele buscava um sentido para aquilo. Ele batizou sua 3ª escola de psicanálise de Viena de logoterapia.
E logo é do grego logos, que pode ser traduzido como discurso, como razão, como palavra, mas ele traduz como sentido. E terapia é uma palavra grega que significa cura. Então ele vai tentar curar as pessoas através do sentido. E ao ler ele, eu me perguntava, eu dialogando com ele através do livro: Frankl, qual é o sentido da vida? Vocês sabem qual é a resposta dele? Para mim, ele não respondeu nada. A razão dele não conseguiu dar um passo de fé além disso. Ele vai dizer: o sentido da vida é aquilo que você faz. Então o trabalho pode ser o seu sentido último da vida, sua família pode ser o seu sentido último da vida, seu hobby pode ser o seu sentido último da vida, ou da religião, que ele chama de super sentido, pode ser o sentido da sua vida, mas tudo isso dentro da nossa liberdade e das nossas obras. E eu me perguntei: Viktor Frankl, então o nazista, maldito soldado que estava te torturando por 3 anos, ele estava correto, porque ele encontrou o seu sentido na vida seguindo o Reich, seguindo Hitler. Vocês veem? Ele chegou tão perto da verdade, mas ele não tinha um chão para isso, não tinha um sustento para isso. E a verdadeira logoterapia está diante de nós. O logos não é um sentido abstrato, é uma pessoa. A palavra de Deus. No princípio era o logos, no princípio era a verbo, no princípio era Jesus. E através da terapia desse verbo, desse logos, desse Jesus, nós somos verdadeiramente curados e restaurados ao nosso sentido último da vida, que é glorificar a Deus. Não existe nada mais alto e mais grandioso do que isso. Vocês veem? Será que você está como Frankl procurando sentido em qualquer outro lugar? Só Jesus consegue concentrar em sua pessoa todos os sentidos da sua vida. Ele é o alvo, Ele é o propósito último. É Ele que te leva até esse propósito último. Ele é tudo, meus irmãos. Será que o reino de Deus tem se manifestado para vocês? Trazendo descanso, restaurando o seu propósito supremo? Como nós vimos em Hebreus, se você está tentando buscar a sua salvação pelas suas obras, você ainda não entrou no descanso. Se você está tentando agradar a Deus pela sua perfeição, pela sua moral, pela sua religiosidade, você ainda está lutando contra Deus, dando murro em ponta de faca. E você não está descansando. Olhe para a sua alma, ela está fatigada, ela está destruída, ela está mastigada pelos seus próprios pecados e pelo diabo. E você não está encontrando esse propósito último. Irmãos e irmãs, abandonem, abram mão de toda a autoconfiança, se joguem, se lancem, mergulhem na confiança em Cristo Jesus. E aí sim, como no peregrino, o seu fardo cai, sua alma encontra descanso, e você, como essa mulher, passa imediatamente a encontrar o seu propósito último. Você passa a glorificar a Deus, e nessa glorificação de Deus, sua alma é absolutamente preenchida de toda alegria, amor e paz. E o seu relacionamento com Deus, ele é restaurado, e você faz parte do reino de Deus agora. Esse é o absoluto poder da manifestação do reino de Deus, que Cristo está trazendo para nós. Não é maravilhoso, irmãos? A gente busca muita sabedoria nos dias modernos, desprezando os antigos, mas os pais da igreja têm muitos a nos ensinar. E Ambrósio de Milão, que foi o tutor de ninguém mais, ninguém menos que Agostinho, ao ler e pregar essa passagem de Lucas 13, ele diz o seguinte, que essa mulher, ela é um tipo, um protótipo de toda a igreja. Ou seja, o que aconteceu com essa mulher e com esse homem no capítulo 14 é uma realidade que é para acontecer com toda a igreja enquanto comunidade. Você pega o que acontece com o indivíduo, acontece com a comunidade, a parte pelo todo. Nós precisamos ser uma comunidade onde o reino de Deus é manifestado. Ou a própria comunidade como manifestação do reino de Deus, onde a queda é revertida, o domínio do diabo é quebrado, um lugar de descanso é encontrado aqui, e aqui somente Deus é maximamente glorificado. Deus recebe glória em Cristo através da igreja, conforme diz Efésios 1.
Em terceiro e último lugar, a manifestação do reino de Deus divide as pessoas. A manifestação do reino messiânico de Jesus, do reino neocriacional dos últimos tempos, divide as pessoas em dois grupos. Por um lado, nós temos aqueles que é positivamente manifestado o reino de Deus. Nós temos essa mulher e esse homem sendo curados por Jesus, louvando e glorificando a Deus. E nós temos também pessoas ao redor deste evento, louvando e glorificando a Deus. E por outro lado, o mesmo reino de Deus manifesto. Você tem o líder de sinagoga e os fariseus rejeitando este reino. Conforme Spurgeon diz, o mesmo sol que derrete o gelo endurece o barro. A mesmíssima manifestação do reino de Deus salva uns e aprofunda a condenação dos outros. O reino de Deus divide as pessoas. Irmãos, quando diz aqui no verso 14, vamos ler verso 14. Aquele mestre da sinagoga estava indignado porque Jesus havia curado no sábado. O dirigente da sinagoga disse ao povo: há 6 dias em que se deve trabalhar, venham para ser curados nesses dias e não no sábado. O Senhor lhe respondeu: hipócritas, cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi ou jumento do estábulo e o leva dali para dar-lhe água? Então essa mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria no dia de sábado ser libertada daquilo que aprendia? Tendo dito isto, todos os seus oponentes ficaram envergonhados. Capítulo 14, verso 4. Mas eles ficaram em silêncio. Vocês veem? Irmãos, isso é uma alusão de novo a Isaías 45, 16, que nós lemos semana passada. Isaías 45, 16 diz o seguinte: aqueles que constroem ídolos serão envergonhados e ficarão em silêncio. É exatamente o que está acontecendo aqui. Por que eles ficaram envergonhados e em silêncio? Porque Jesus é imbatível, sim, mas de forma última, existencial, esses homens estavam guardando ídolos que cegavam seus olhos, ensurdeciam seus ouvidos, endureciam-lhe os corações, para que eles não se curvassem diante do Filho de Deus para o adorá-lo. E eles foram envergonhados com a manifestação do reino de Deus. Eles foram envergonhados, ficaram em silêncio, e de forma última no inferno vai ser uma grande e eterna vergonha para os pecadores que rejeitaram Jesus. Diante de nós, irmãos, em nós, aqui, existem 2 grupos de pessoas: aqueles que têm os efeitos da queda revertida, que têm a escravidão do diabo quebrada, que entraram no descanso e glorificam a Deus, ou aqueles em que os efeitos da queda aumentam, estão presos pelo diabo, não encontram descanso para vossas almas, não encontram o propósito último de glorificar a Deus e não glorificam a Deus, porque são idólatras e guardam um ídolo no seu coração. Esse é o problema central aqui, os ídolos. Ou a manifestação do reino de Deus destrói os seus ídolos com um machado, com uma marreta onipotente de Jesus, ou a manifestação do reino de Deus serve para que você se apegue mais aos seus ídolos. Esse é o terceiro ponto. E eu gostaria de focar nesse detalhe, irmãos, nas nossas 3 aplicações finais, sobre a idolatria que há no coração desses judeus que rejeitaram Jesus. Nós vamos ter 3 aplicações sobre isso. Eu espero que o Espírito sonde os nossos corações, revele para você e para mim quem nós somos e destrua os ídolos aqui nesta manhã. Primeiramente, primeira aplicação, primeira conclusão prática: todo ato religioso que não é centrado em Cristo é idolatria. Todo ato religioso que não é centrado, que não se volta para, que não se fundamenta no Messias, é um ato idólatra. Irmãos, esses fariseus aqui estavam citando a Bíblia. Esses homens aqui estavam exercendo a religiosidade que o próprio Deus estabeleceu em seu pacto com Israel.
Eles estavam em um ato religioso, eles estavam obedecendo ao quarto mandamento dado no Monte Sinai. Mas mesmo assim, era uma idolatria. Vocês perceberam como o paradoxo da idolatria é ridículo? Mas não olhem para o fariseu e digam, sou idólatra. Olhe para o seu coração e diga, eu sou um idólatra. Se você vir para a igreja, e esse vir à igreja não é um ato de adoração exclusiva a Jesus, vir à igreja é idolatria. Você está cometendo idolatria agora, meu querido e minha querida. Você ler a sua Bíblia todos os dias, em afinco, seguindo o plano de leitura, mas você não está centrado em Jesus. Ler a Bíblia é idolatria. Você está fazendo isso para a sua glória. Se você pode orar e não ser para Cristo, você está orando idolatricamente. Como a gente vai ver aqui em Lucas ainda, o fariseu, o republicano, o fariseu ora de si para si mesmo e diz, Pai, obrigado por eu não ser como esse cara aqui. Ele está dirigindo suas palavras a Deus, mas o referente último de suas palavras é ele mesmo. Jesus está dizendo, ele estava orando de si para si mesmo, que a gente vê daqui a alguns domingos. E todo ato nosso é um ato religioso. Se você ir trabalhar e você não faz isso para Cristo, você está indo trabalhar idolatricamente. Você está fazendo isso para a sua glória. Se o seu ganhar do dinheiro não é para Cristo, idolatria, mamon. Se você está indo para a faculdade e não está centrado em Jesus, você está fazendo isso para a sua própria glória, idolatria. Ou seja, esse ato idólatra aqui desse fariseu nem se compara com a idolatria que nós cometemos. Se você vai num evento gospel e não é para Cristo, é para qualquer outra coisa, é uma grande concentração em massa de idolatria. Não importa se Jesus está sendo mencionado ou não, porque o coração não está direcionado para Ele, não se enganem. Segunda conclusão nossa, essa é muito importante, irmãos. Tripliquem a vossa atenção aqui. Todo sermão exige uma dupla atenção de nós. Tripliquem. Indignação por mal interpretação é idolatria. Ou é egolatria. Eu vou explicar para vocês. Claramente esse judeu aqui está mal interpretando Jesus, não está? Ou seja, a idolatria do seu coração está cegando, ele não está conseguindo entender o que está acontecendo. Ele não está conseguindo interpretar corretamente o que Jesus está fazendo, estabelecendo a realidade do reino de Deus. E ele mal interpreta Jesus. E o que o texto diz? Que no verso 14, qual que é o efeito existencial no coração dele? Indignação. Vocês veem? Indignação por mal interpretação é um fruto da idolatria. Como a gente aplica isso para nós? Deixe-me dar algum exemplo bem concreto para vocês. Isso nunca aconteceu na nossa igreja, talvez nunca aconteça por causa do temperamento que eu e o Kaique tem. Mas eu já vi histórias assim. Imagine que vocês encontrem eu e o Kaique na rua. Vocês dificilmente nos encontram na rua, nós trabalhamos e tudo mais, mas a gente está na rua andando, a gente vai entrar em um estabelecimento, você está passando, e você fica feliz em nos ver. E você diz, igual o Rafael quando me vê, irmãos, ele grita lá do outro lado do mundo, dá para ouvir, pastor, né? Cadê o Rafa? Acho que ele está com as crianças, né? E você grita, pastor, tudo bem? Abre um sorrisão, fica todo feliz. Imagine que eu caí com a cabeça baixa, olha mais ou menos para você, faz assim e entra. E aí a gente passou a noite toda com a nossa filha no hospital, nós passamos por um aconselhamento dificílimo que desgastou o nosso coração pela manhã. Nós estamos lutando com várias coisas, orando sem cessar com sofrimento pela igreja, e simplesmente a gente comete esse ato falho. E você não sabe disso. E a idolatria que há no seu coração começa a dizer, o pastor não gosta de mim. Eu estou indignado, como assim o pastor me respondeu dessa maneira? Ou não aumentem isso, qualquer situação, com qualquer irmão, com qualquer pessoa. Sabe por que você fica indignado? Porque você é um idólatra, simplesmente.
Como você é um idólatra, você acha que você merece alguma coisa. Paulo diz: considere o seu irmão superior a você, seja servo dele. Ou seja, se você for maltratado, trate bem, porque você não é nada, não vale nada e não merece nada. Essa é a manifestação do reino de Deus, é isso que ela revela. Mas pelo contrário, você guarda um ídolo de que você é alguma coisa. Você vai mal interpretar as coisas, porque a idolatria está cegando os seus olhos. Você vai deixar o seu coração enganoso suspirar e berrar nos seus ouvidos. Você vai deixar a serpente vir aqui no seu ouvido e sussurrar coisas. Isso vai alimentando o pecado no seu coração. Vocês estão vendo? Isso é idolatria. Em terceiro e último lugar, eu vou responder a pergunta: por que Lucas colocou mais 2 narrativas de cura no sábado aqui, parece sem muita necessidade. Esterilidade, terceiro e último lugar, esterilidade é fruto da idolatria. Vocês se lembram da pregação do Kaique, antes de nós entrarmos nessa passagem, antes do domingo passado, domingo retrasado? Jesus no capítulo 13, verso 1, ele começa a falar sobre arrependimento. O Kaique pregou sobre arrependimento ou morte. E para ilustrar, vejam comigo, leiam comigo o capítulo 13, verso 6. Para ilustrar, ele disse: então contou esta parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha, foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Corte-a, por que deixá-la inutilmente na terra? Respondeu o homem: Senhor, deixa por mais esse ano. Eu a cavarei ao redor dela e a adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem, se não, corte. E Lucas coloca aqui essa situação, esses judeus, como uma ilustração daqueles que não dão fruto. Jesus estava pregando por 3 anos para essas pessoas, exatamente o período que ele colocou aqui na parábola. Por 3 anos, eles não deram fruto, e eles vão ser cortados, porque a idolatria impede-nos de frutificar. Quanto tempo você está ouvindo sermões? Se você não está frutificando, é porque há ídolos no seu coração. Você precisa abandonar esses ídolos. Você precisa, no poder do Espírito, destruir esses ídolos. Você precisa achar descanso para a vossa alma. E os ídolos, eles só fazem te corroer por dentro. Você precisa parar de achar que há alguma coisa. Irmãos, eu oro para que o reino de Deus seja manifestado com poder a todos nós. Destrua-nos e exalte somente a Jesus Cristo. Vamos orar. Eu gostaria de alguns segundos de silêncio, que você orasse com confissão de pecado, confessando os seus pecados a Deus, e logo mais eu vou orar também. Filho de Deus, Filho do homem, Cordeiro que foi morto, Leão ressurreto da tribo de Judá, clamamos pelo seu socorro, pela sua graça, pela sua ajuda. Em nossa absurda fraqueza, que nós venhamos encontrar força unicamente na sua graça que nos basta. Não permita que nosso coração concorra ídolos com o seu trono, ó Messias Jesus. Lave-nos com o seu sangue, com a sua palavra, pelo seu Espírito. Envie-nos uma grande porção do seu Espírito. Estabeleça justiça e paz. Dá-nos descanso. Que nós venhamos a glorificar ao Pai, ao Filho e ao Espírito. Pois foi para isso que o Senhor veio, nosso Senhor e Salvador Jesus. Foi para isso que o Senhor morreu na cruz.
Tu és a nossa única esperança. E nosso único pedido é que o Senhor seja exaltado, glorificado e centralizado em nossas vidas e em nossa igreja. Amém.